Olha, nesse momento tem uma informação, a Polícia Federal deflagrou nessa manhã a Operação Vortex em Pernambuco. A ação tem o objetivo de investigar o jatinho que caiu, matando o governador Eduardo Campos em 2014. São 30 policiais federais, são cumpridos nesse momento 6 mandados de busca e 4 de condução coercitiva, todos no bairro de Boa Viagem, na região de Recife. Daqui a pouco outras informações aqui na Jovem Pan. Agora conosco Vera Magalhães. Ô Vera, bom dia, com imagens também para você que nos acompanha pela internet. Com essa decisão da ministra Carmen Lúcia de homologar as relações da Odebrecht, passou-se agora a discutir muito porque ela também não retirou o sigilo sobre o conteúdo dos acordos. O que você constatou com as suas fontes, hein, Vera? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no estúdio. Já estou com saudades aí do estúdio. A partir de hoje volto a fazer minhas participações ao vivo aqui da sede da Jovem Pan, direto da minha casa, com a volta do professor Vila das férias. Então, Thiago, muita gente estava questionando se ela não teria afrontado o princípio da transparência ao não levantar o sigilo dessas delações de 77 funcionários executivos e ex-executivos da Odebrecht. Mas o que eu apurei junto a ministros do Supremo é que a decisão foi acertada, Thiago, pelo seguinte: o pedido do Procurador-Geral da República, ao qual ela atendeu, dizia respeito apenas à urgência para as homologações, não pedia explicitamente para que fosse quebrado o sigilo das delações. Ela teria exorbitado das suas atribuições de chefe do plantão do Judiciário se fizesse isso. Além disso, ela ficou com medo de ser mal interpretada, de acharem que ela estava querendo tomar uma decisão política às vésperas da eleição das presidências da Câmara e do Senado, que podem ser impactadas pelo conteúdo dessas delações, que vão atingir, como a gente sabe, políticos de vários partidos, de praticamente todos. Então, a ministra preferiu se ater estritamente ao que pediu o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que era a urgência na homologação das delações. E isso era um ato meramente processual, corriqueiro, formal. Por quê? Porque não se analisa agora o conteúdo dessas delações, apenas se elas atenderam às formalidades legais, se elas foram dadas de livre e espontânea vontade, se elas seguiram aquela praxe, os procedimentos, se o Ministério Público não pressionou esses delatores a dizerem o que disseram e eles confirmaram perante os juízes auxiliares que já atuavam na Lava Jato, no gabinete do ministro Teori Zavascki, que o fizeram de livre e espontânea vontade. Então ela apenas cumpriu esta etapa processual para que isso não fosse atrasado em razão da escolha do novo relator, que deve se dar a partir de amanhã, Thiago. Agora, Vera, quanto à escolha desse novo relator, você já destaca a forma como pode ser feita. Muita gente fala em sorteio, né? A possibilidade da Carmen Lúcia sortear. E agora, se tiver sorteio, não há o favorito, né? Exato, não há um favorito, mas você pode definir o universo desse sorteio. Sim. E aí, com isso, você aumenta ou reduz as chances de serem alguns ministros. Ela deve optar, segundo as fontes me dizem, Thiago, por um universo mais restrito, que é o universo da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é aquela encarregada de julgar a Lava Jato. Então, antes disso, ela deve fazer uma reunião administrativa amanhã para anunciar este critério para os demais ministros. Nesta reunião, está mais ou menos acertado que o ministro Edson Fachin vai oficiar, vai entregar um ofício à presidente do Supremo, Carmen Lúcia, pedindo para ser transferido da primeira para a segunda turma. Com isso, ele pula aquela fila que existe. Para que você possa migrar, existe uma fila do ministro mais antigo para o mais recente na corte. Fachin é justamente o mais novato, ele foi o último a ser nomeado. Então, os outros todos teriam de abrir mão da ideia de mudar. Então, o balé mais ou menos orquestrado é que ele peça e a ministra Carmen Lúcia consulte os demais. Algum de vocês tem interesse em migrar? Isso que o ministro Edson Fachin está pedindo, e eles vão dizer que não, que preferem permanecer na primeira turma, como já estão, e aí com isso ela transfere o ministro Edson Fachin. Por que o ministro Edson Fachin? Porque ele é considerado um perfil
próximo ao do ministro Teori, técnico, muito discreto, não fala muito com a imprensa. Então, tê-lo no universo que vai ser submetido ao sorteio ampliaria as chances de ter um relator com mais ou menos o mesmo perfil do ministro Teori Zavascki. E aí, então, se faria o sorteio entre esses 5 ministros, a saber, ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, ministro Gilmar Mendes, ministro José Antônio Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski e aí o 5º integrante, ministro Edson Fachin. Com essa migração, também tira do novo ministro que vai ser nomeado pelo presidente Michel Temer a carga de julgar a Lava Jato, chegar no Supremo já com essa carga de julgar a Lava Jato. Então, resolveria alguns problemas na equação que a ministra Carmen Lúcia está montando, juntamente com técnicos e ouvindo outros ministros do Supremo. Vera, bom dia. E definido o novo relator, quais seriam os próximos passos da Lava Jato e quais seriam os próximos passos também do próprio Supremo Tribunal Federal após ocupada a vaga de Teori Zavascki? Pois é, tem muita coisa para acontecer, Joseval. O Ministério Público Federal está preparando uma série de medidas e vai apresentá-las assim que houver um novo relator. A primeira dessas medidas que o procurador Rodrigo Janot deve apresentar é justamente o pedido de quebra de sigilo da Lava Jato. Ontem eu questionava aqui, ainda sem muita informação, se ele não tinha feito ainda isso porque queria esse sigilo para deflagrar alguma fase. Os procuradores que atuam com ele me dizem que não, que ele vai sim pedir que seja levantado o sigilo, a bem da transparência pública, mas para isso vai esperar a designação do novo relator. Então esse deve ser o primeiro passo no que concerne estritamente a Lava Jato. Já a nomeação do novo ministro para o lugar da vaga do ministro Teori Zavascki, os auxiliares do presidente Michel Temer me dizem que ele fará sem pressa, sem assodamento, mas a partir da nomeação do relator ele já se sente à vontade para nomear. Quais são os nomes que estão na lista? Continua bem cotado o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho. Ele voltou algumas casas no tabuleiro em razão de reportagens que o mostravam como estritamente conservador no campo ali dos costumes, principalmente no que se refere às mulheres. Ele sofreu uma campanha violenta nas redes sociais. O presidente Michel Temer não ficou alheio a isso. Auxiliares dele dizem que ele teria uma certa dificuldade de nomear alguém que, em artigo, mesmo tirado de contexto, já defendeu a submissão da mulher, que é um conceito da Opus Dei, a corrente religiosa a qual ele se filia. Eles dizem que é o seguinte: Temer já enfrentou muita resistência por não ter nomeado nenhuma ministra mulher para a sua equipe logo no início, que ele não sabe se pretende comprar essa briga, embora ele faça muitos elogios à conduta ética irreparável do ministro Ives Gandra Martins Filho e ao fato de ele, em questões trabalhistas, ter uma visão muito progressista, muito moderna, que seria condizente com a que o governo quer implementar, por exemplo, na reforma trabalhista. E seria bom ter alguém com esse perfil, sendo que a reforma trabalhista vai ser contestada indubitavelmente no Supremo. Outra que ganhou espaço nos últimos dias é a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Qual seria o problema de nomeá-la? O problema é que ela fez uma faculdade considerada de segunda linha, não tem doutorado e não tem mestrado, mas ela tem muito bom trânsito dentro do Supremo e conhecimento técnico das questões que tramitam por ali. Outro problema seria um ciúme na equipe do Temer, porque o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, tem pretensões a essa vaga, não esconde, e seria preterido por uma colega de ministério. Por que ele seria preterido? Porque ele tem muita ligação política com o PSDB, com o próprio Temer, e já atuou na Lava Jato de alguma maneira como ministro. Então as fichas dele, a cotação dele na Bolsa de Apostas caiu um pouquinho. Esse é o quadro de hoje, Joseval, mas sempre pode surgir um novo nome.